Olá, povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje tô até de óculos, porque eu tenho muita anotação, conteúdo muito bom para passar para vocês. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é quanto é necessário em euros para trazer para Portugal, atualizado. Então, vamos lá. Peguem papel e caneta. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Assim que possível, eu vou responder vocês. Eu tenho recebido muita mensagem dizendo: Camila, é de Deus ter achado seu canal. Tô chegando mês que vem, tô chegando ano que vem. E isso tem me motivado a cada vez mais tá gravando os vídeos para compartilhar com vocês como que a banda toca, né? Então, o que eu pensei? Esse tema é um tema muito polêmico. Há pessoas que passam valores que não são muito reais, agora que eu tô vendo aqui na prática, porque não são vídeos tão antigos assim, que uma coisa é vídeo antigo, a gente diz, tá desatualizado. Então, por isso eu resolvi gravar para vocês e fica comigo até o final, porque no final eu vou contar a nossa experiência, quanto a gente trouxe, se foi o suficiente, se não foi. E como vocês já sabem, do início ao fim sempre tem dicas e o pulo do gato que eu compartilho com vocês. Então, se você chegou nesse vídeo por acaso, saiba que não foi por acaso, né? Eu tô sempre em oração. Até isso eu peço para Deus que esses vídeos cheguem nas pessoas que estão necessitando dessas informações. Tem muita gente cobrando aí consultoria, faz um vídeo com vocês para dar isso que eu tô fazendo aqui de forma gratuita. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, salva para assistir depois. Ativa o sininho, senão o YouTube não tá entregando se você não tiver o sininho ativado. E é isso, então bora pro vídeo. Eu dividi esse vídeo em como eu vou dizer, em duas etapas. Vou dizer valores para pessoas solteiras, que é aqueles que realmente são solteiros ou que alguém vai vir à frente. E depois para quem tem família, porque os valores alteram. Lembrando que isso também não é uma regra, não é uma coisa que é com certeza. A minha família, por exemplo, é uma família humilde. A gente se contenta em comer o iogurte mais barato do mercado, o biscoito mais barato, o leite mais barato. A gente não se importa de usar roupa da Primark. Então, com base nisso que eu vou falar os valores, né? Lembrando que se você às vezes tem um pouco de preconceito com determinadas coisas, ou sei lá, esses valores podem ser alterados. Então, lembrando, não é uma regra, né? Um valor médio para que vocês tenham uma ideia. Então, o que eu levei em consideração, né? Quanto levar de dinheiro para Portugal? Como eu disse, não é uma regra e depende do estilo de vida de cada um e também do local onde vocês vão morar. Exemplo que Lisboa é o lugar mais caro e os seus arredores ali. Então, se aqui eu der exemplo de um quarto de 200 euros para pessoa sozinha, em Lisboa vocês podem calcular 500, 600, 700 um quarto. Então, se vocês estiverem pensando em ir para Lisboa, no valor total, vocês podem colocar aí pelo menos uns 1.000 euros a mais de precaução, tá bem? Então, vamos lá. Começando pro lugar onde vocês vão ficar. Já tem vídeo no canal dizendo a nossa experiência, a gente teve que ficar em hotel até o apartamento terminar as obras. E eu sempre disse para vocês, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sim alugado alguma coisa para sair mais em conta. Quais locais que vocês podem alugar? Airbnb e Booking. É tranquilo, vocês fazem com cartão de crédito ainda do Brasil. Caso o proprietário cancele ou vocês tenham qualquer contratempo, é possível cancelar e você tem o estorno desse valor pago no seu cartão de crédito. Então é bem seguro e bem tranquilo. O mínimo que eu aconselho vocês a estarem arrendando é 10 dias, mínimo mesmo, gente. Como eu disse, a gente teve que ficar 11 já com um apartamento no jeito. Imagina sair para procurar. Sair para procurar, eu aconselho que vocês façam a reserva pelo menos para 30 dias. Mas eu vou fazer aqui o cálculo baseando em 10 dias, que é o momento de cheguei, estou indo atrás de documento, até porque você precisa ter documento para assinar o contrato de arrendamento. Então, ainda que você encontre no segundo dia, se você não tiver documento, você não consegue assinar. Então, eu estou fazendo esse cálculo pensando em 10 dias. 10 dias de quarto ou de arrendamento, 10 dias de alimentação. Então, vamos lá. Se você é solteiro, vamos colocar uma média de 20 euros por dia em um quarto. Existem alguns hostels que cobram em média 15 euros o dia. Eu até quase tive em um. No dia que a gente chegou não tinha vaga,
Mas nos dias seguintes a gente continuou ligando, perguntando em vários locais, várias pessoas sabiam de lugar mais barato do que o Ibis, onde a gente estava. Então havia um que estava cobrando, mas era assim, era 13 euros o quarto, mas era um quarto de solteiro, bem pequeno, sem janela, era tipo um beco, um corredor. Esse era o quarto. E o pessoal disse, olha, aqui só tem a beliche. Nesse quarto só tinha beliche e o lugar de entrar. E eles sugeriram que por mais 5 euros, ou seja, para 18, eles colocariam um colchão de solteiro no chão. Então teria que dormir teoricamente, tipo, Kaique em cima, eu com a Laura embaixo e meu marido no chão. Lembrando que é um quarto sem janela, o banheiro era um banheiro bem pequeno compartilhado, não tinha assim, uma área em comum de televisão, de nada. E eu nem cheguei a entrar. Meu marido que foi já falou, olha, você não vai dar conta, você é alérgica, você fica se sentindo mal de não ter uma janela, uma greta, um ar entrando, você não vai dar conta. É mesmo muito apertado a gente com criança ter que usar o banheiro compartilhado para dar banho, para as necessidades, para tudo. O quarto não cabe às malas. Ele já foi me dizendo assim, não dá nem para pôr mala. E lembrando que a gente tinha que devolver o carro no dia seguinte. Então ele falou, olha, é inviável, é melhor a gente ficar no Ibis. O Ibis tinha variação de valor. Os dias mais baratos que a gente ficou foi 62 e o dia mais caro foi 85. Finais de semana era mais caro, sexta-feira era mais caro, próximo de feriado era mais caro e os outros dias era 62. Então, se eu soubesse eu ia ficar 11, eu já ia fechar os 11. Talvez teria saído mais barato. Mas eu ficava naquela esperança de amanhã vai, daqui 2 dias vai. Infelizmente, não. Eu tive que ir pagando as diárias mesmo. Então, voltando, se você é solteiro e for ficar num ambiente tipo esse, se pra você tá ok, eu coloquei uma média de 20 euros. Por quê? Existe esses de 13, se você encontrar, mas se você também conseguir, de repente, uma pessoa que aluga o quarto, talvez vai te pedir 20, que é um quarto mais ajeitadinho. Então, para 10 dias vão ser 200 euros. Transporte, eu coloquei em média 5 euros por dia, porque você não conhece nada, você vai ficar para lá e para cá, e hora você pode ir de transporte público e voltar de Uber ou de Bolt. Então, vamos pôr aí uma média de 50 euros em 10 dias. Comida, uma média de 5 euros por dia, desculpa, de 10 euros por dia, totalizando 100 euros ao final de 10 dias. Por que 10 em média? Se você for comparar McDonald's, por exemplo, que é um dos mais baratos, você consegue comer uma boa refeição, né? Que seria o hambúrguer, fritas e o refrigerante com 5 euros. Então, almoço e janta dá 10. Ah, mas eu não como nada no café ou não como nada de tarde. É como eu disse, eu tô fazendo os cálculos pensando no mais barato. Camila, eu vou comer então, eu prefiro só almoçar e economizar na janta, comprar um biscoito, uma outra coisa. Aí a gente tá falando de 2, 3 euros. Então, uma média de 10. Ao longo de 10 dias, 100 euros. O NIF, se você tiver de pagar, não tiver ninguém para assinar, eles cobram em média 50 por pessoa. Então, se você tá sozinho, 50 do seu NIF. E uma internet móvel, que é em média 15 euros por mês para que você tenha internet e telefone. Lembrando que fica a dica de ouro, que a Mel costuma ter uma cortesia. Eles te dão um chip que vale por 15 dias com internet e telefone. Depois de 15 dias, se você gostar, você volta e fecha o plano com eles. Então, recapitulando, ao longo de 10 dias, 200 de quarto, 50 de transporte, 100 de comida, 50 do NIF e 15 de internet, se você tiver de pagar, está totalizando um valor de 415 euros se você é solteiro. Passando para a família, o quarto, como eu disse, no meu caso, havia dias que era 62 e teve dias de 85. Então, eu coloquei uma média de 70. E nós temos 2 filhos. Então, se você é casal sem filho, talvez você consiga ainda pegar um quarto ainda menor, né? O meu caso era um quarto com uma cama de casal, uma de solteiro. Dormíamos, né, nós com a Laura, que era uma cama bem grande, tipo king, né, acho que fala, e o Kaique ficava na de solteiro. Então, assim, se você tiver só um filho, a base de cálculo vai ser a mesma. Se você não tem filho nenhum, é somente um casal, aí sim, talvez você conseguisse um quarto só de cama de casal e economizasse talvez uns 5 euros na diária. Então, eu tô pondo essa média de 70 euros de quarto por dia, 7 euros de transporte por dia,
€25 de comida por dia. O NIF, como eu disse, é 50 por pessoa. E internet, se você tem filho ou não, são 2 adultos, né? O pai e a mãe. Então, €15 para cada um, vai dar €30 de internet. Então, totalizando, depois de 10 dias, €700 com hospedagem, €70 com transporte, como eu disse, contando que alguns desses vão ser transporte público, outros Bolt, outros Uber, 250 de alimentação. O NIF, como eu disse, é 50 por pessoa, então se for só o casal, vai ser 100. Se tiver o casal mais 2 filhos, 200. E a internet, €30, que seriam 2 adultos. Então, o total para uma família seria 1.050 mais os NIFs. Então, se for 2 pessoas, €1.150. Se for o casal com 2 filhos, €1.250. Então, vamos lá. Se você quiser de cara comprar um carro, mais €800, que é a média de carro aqui. E você precisa ter os seus documentos básicos também para você comprar o carro, tá bem? Então pronto, esse seria o gasto inicial para os primeiros 10 dias, ou seja, uma semana, um pouco mais de uma semana. E aí agora vai alugar uma casa. Como que funciona? No aluguel eles vão te pedir a renda e mais, em média, 3 calções. É o mínimo que eu tenho visto, tá, gente? Se pede 2 com fiador, no meu caso pediu 3 com fiador, então vamos partir do princípio de 3. Então, se você é solteiro e você conseguir um quarto de €200, normalmente é 200 mais as despesas, tá bem? Às vezes tem pessoas que fazem por 350 porque já inclui água, luz, internet e gás. Então, vamos partir do princípio que é sem as despesas incluídas. Então, se você encontrar um quarto de €200, vão ser 200, que é a renda do mês, e mais 3 vezes 200, que são os calções. Em média, para uma pessoa sozinha nesse tipo de quarto, entre água, luz e gás, é €60. E mais 15 de internet, alimentação por mês, em média, €150. Transporte, eu coloquei 30, porque falando de Braga, tem o cartão de autocarro, que são os ônibus, que você paga 18 por mês para usar livremente. Só que, como eu disse, haverá momentos que vocês vão usar Uber ou Bolt. Então, eu coloquei aí €30 para não ter contratempo. €30 para imprevistos, alguma coisa que saia do controle. E isso fecha em €485 mensais. Agora, para a família, eu coloquei aqui uma média de €500, pensando um casal ou um quarto para casal, ou mesmo um T0 com filho, €500. Então, seria 500 do mês e mais 3 vezes 500, que seria o calção. Então, mais 1.500. 25 de água, 40 de luz e gás, no meu caso aqui é a mesma companhia. Internet, que inclui os chips do telemóvel, do celular. Internet de casa e a TV, que é o pacote básico, em média €60. Alimentação por mês, em média €300. Transporte, €50, porque seria 18 de um adulto, 18 do outro, mais essas idas e vindas de Uber ou Bolt. €30 para algum imprevisto. Se você tem filho na escola, assim como eu tenho o Kaique, tem que pagar alimentação, vira e mexe tem que comprar algum material que a escola pede. Então eu coloquei uma média de €30. Lembrando que quanto mais filhos estudando, esse valor pode aumentar por filho. E se falar de creche, a creche mais barata que eu encontrei foi €293 por mês. Então, vocês têm que levar em consideração isso. Então, tirando a creche, considerando um filho só estudando, a gente está falando aí de um valor de 4.720. Para fechar a conta, como seria? Seria o custo inicial daqueles 10 dias que a gente falou inicialmente, mais esse custo mensal vezes 2, e mais o calção, que eu já estou concluindo, contando com ele, né? Então, para pessoa solteira, seria o valor inicial, mais os valores vezes 2 do gasto mensal, dá um total de 1.985. Então, vamos arredondar aí para €2.000. No caso da família,
né, o valor inicial, mais a despesa mensal daria 1.035. Então, é 1.035 vezes 2 para ter folga, mais o custo inicial, dá um total de 4.720 euros. Então, vou agora falar da minha experiência, como que foi com a gente. Nós chegamos dia 20 de abril, eu aluguei um carro para eu vir de Lisboa para aqui, porque eu estava com 2 crianças e 8 malas. Então, ainda que a gente quisesse pegar um transporte público, que eu sei que é possível, eu sinceramente não estava disposta, gente, a sair puxando 8 malas para pôr em ônibus para vir com as crianças. Então, a gente achou que era mais cômodo pegar um carro e já vir direto. Podia estar chovendo, podia ter um monte de empecilhos, então a gente alugou o carro para pegar em Lisboa e devolver ele aqui em Braga. No dia seguinte a gente pagou 200 euros. Hotel, a gente gastou em média 700 euros. O nosso NIF a gente não pagou, mas eu dei à pessoa o dinheiro da gasolina, porque ela é do Porto, então eu dei ela 50 euros pela boa vontade de fazer para nós 4, né? A gente foi lá no Porto, fez e ela trouxe a gente de volta, e ela ia voltar de novo, então a gente deu ela 50 euros por isso. Paguei 200 euros de relocation. Aqui a gente teve que pagar ao mês mais 3 calções, aqui é 650, então foi mais 2.600 euros. Eu coloquei aqui 10 euros de transporte, porque a gente fazia quase tudo a pé. A gente comprou o carrinho para Laura, nesses usados mesmo, foi acho que 35 euros. Isso eu até esqueci de anotar aqui, mas entra nesse valor de imprevistos, né? Então a gente pegava o carrinho e saía a pé. Para todo lado a gente ia a pé. Começou a chover, não tem o que fazer, a gente pegava o Uber e voltava. Ou se a gente tivesse com muita sacola pesada, a gente também chamava o Uber ou Bolt e vinha embora pro apartamento, pro hotel. Então eu coloquei aqui 10 euros. Era em média 2, 3 euros de Bolt e de Uber, tá? Pra vocês terem uma ideia. Internet eu coloquei 10. Por quê? Eu comprei um chip de 5 euros, depois fiz mais uma recarga de 5 euros, então foi 10. O chip do Douglas e do Kaique já foi o da Mel de cortesia, então no início a gente não gastou nada com isso. Alimentação, em média 200 euros, porque a gente gastava em média 20 por dia, então a gente tentava economizar ao máximo. A gente comia coisas de 4 e pouco, às vezes na janta a gente só fazia um lanche, comprava pão de forma e comia pão de forma com alguma coisa, e isso dava mais de um dia, então a gente gastou em média uns 200 euros com comida. E roupa de frio, e a nossa primeira compra, em média 350, que foi que a gente teve que comprar para começar a viver aqui. E nesses dias no hotel a gente precisou lavar nossas roupas, que a gente já não tinha roupa lá mais. A gente trouxe as nossas malas por aqui para ficar o mínimo possível, e dessas a gente já tinha usado muita coisa, então não tinha calcinha, blusa, tava tendo mesmo assim pouca coisa pra gente usar. Então a gente precisou lavar na lavanderia, até porque aqui também não tinha máquina de lavar. Então a gente gastou 25 euros na lavanderia. Totalizou 4.345 euros que a gente gastou inicialmente para começar aqui. E mais 500 que foi para abrir conta no banco. Então a gente está falando de 4.845 euros. Lembrando que nós chegamos no dia 20 de abril e no dia 3 de maio, ou seja, 13 dias depois, eu já tinha o arrendamento daqui, que é o aluguel. Lembrando que aqui é mobiliado, que se não fosse eu ainda tinha que comprar o básico, que seria fogão, geladeira, um colchão, não vou nem falar cama, um colchão, uma TV, o mínimo para a gente sobreviver. Então, lembrando que esses valores a gente ainda está com um arrendamento que tenha tudo, senão esse valor aumentaria. Então, olha, dia 3, 13 dias depois, a gente já tinha o arrendamento mobiliado, o aluguel mobiliado, eu já tinha NIF, NIS, conta no banco, já tinha declaração da junta de freguesia, já tinha matriculado os meus filhos na escola, já tinha pedido água, luz, gás, internet, já tinha número de utente e o Douglas já tinha um contrato de trabalho, que ele começou a trabalhar na semana seguinte, mas no dia 3 ele já tinha assinado na empresa. Então, gente, nós trouxemos em média 6.000 euros, tá? Como eu disse, a gente gastou inicialmente aí 4.845. Então, para 6.000 sobra 1.655. É um valor que eu considero arriscado,
porque como eu disse, 13 dias depois Douglas estava empregado e nós tínhamos casa. Se isso não fosse hipótese, a gente tivesse que ficar nas ruas procurando um apartamento até conseguir, esse valor não daria. Por que que eu trouxe só 6 mil? Eu queria ter trago uns 10. Porque a gente estava contando com o acerto do Douglas, nós vendemos o nosso veículo, então a gente estava contando que esse valor ia entrar e a gente ia converter antes de viajar. Porém, contudo, entretanto, acontecem imprevistos. Então a empresa negociou tudo perante o juiz, que eles não tinham como pagar o valor do acerto naquele momento. Então eles iam dar o valor do acerto em 3 parcelas. Ok, agora a gente tem dinheiro que vai cair nos próximos meses no Brasil para converter. Mas se eu precisasse aqui agora na mão, não ia ter. Então isso foi um imprevisto que, pronto, a gente já tinha passagem comprada, não tinha o que fazer, né? Não ia deixar de vir por conta disso. Mas a gente contava que ia ter mais dinheiro na mão. E o veículo a mesma coisa, a gente vendeu para uma pessoa da família, essa pessoa teve um contratempo no trabalho, é uma pessoa autônoma e o pessoal contratou e teve imprevisto que roubaram as coisas na obra e aí a obra vai ser adiada. Então ele também ficou com um valor pendente para acertar com a gente. Então assim, a gente tem a receber, mas na mão a gente conseguiu só 6 mil euros. Então assim, se eu pudesse, eu traria pelo menos 10, tá bem? Então lembrando para vocês, esse valor, né, que eu conversei com vocês, se for comprar um carro, não vai nessa de carro de 500, porque é de 500, mas você tem que fazer tanta manutençãozinha que você vai gastar aí 700. Então, a gente já colocou logo 800 euros aí para um carro, se você for, né, tiver esse interesse. E é isso, espero que tenha ficado claro. É um pouco complexo, mas dá para vocês terem um norte, tá? Para que vocês não passem realmente dificuldade. Então, não vai nessa de, com 2 mil euros eu desenrolo. Não desenrola. Talvez nem no aluguel você entra com isso. Como eu disse, né, essa simulação que eu passei para vocês seriam 500 euros de arrendamento. Na prática, é um bocado difícil encontrar um arrendamento de 500. Como eu disse, no meu caso é 650. Então, acrescentem um pouco mais aí nesse valor para vocês não passarem dificuldade. Como eu disse, o básico do básico do básico do básico é esse valor. Então, para que vocês tenham uma referência, tá? Tem muita gente falando, acho que eu vou sair do trabalho, não sei o quê, será que tal valor dá? Será que esse valor dá? Então, com isso, dá para vocês terem um norte, tá bom? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por cada mensagem de carinho, por cada depoimento. Realmente, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu tenho que continuar gravando para estar ajudando vocês a realizar o sonho. Como eu sempre digo, quisera eu ter um canal que me desse todas essas dicas lá atrás no início. Então, eu vou soltar esse vídeo para vocês agora dos valores e o próximo vídeo vocês não percam, é do planejamento. Camila, agora eu já sei o quanto mínimo eu preciso, ter um norte. E agora, como eu consigo levantar essa grana? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo, tá bem? Um grande beijo, tchau!